Oi, gente, aqui é o João para mais um vídeo da nossa série de vídeos de Python aqui de listas. E hoje eu vou estar trazendo um exercício de fixação para vocês. Ah, a gente vai usar nele uma parte do que a gente viu nesses últimos vídeos só para vocês verem na prática como usar as listas, mesmo que vocês já tenham visto ao longo do semestre. Certo, vamos lá. Ah, uma grande emissora de televisão quer fazer uma enquete entre os seus telespectadores para saber qual o melhor jogador após cada jogo. Para isto, faz necessário o desenvolvimento de um programa que será utilizado pelos telefonistas para a computação dos votos. Sua equipe foi contratada para desenvolver este programa, utilizando a linguagem de programação Python. Para computar cada voto, a telefonista digitará um número, entre 1 e 23, correspondente ao número da camisa do jogador. O número do jogador igual a zero indica que a votação foi encerrada. Se o número inválido for digitado, o programa deve ignorá-lo, mostrando uma breve mensagem de aviso e voltando a pedir outro número. Após o final da votação, o programa deverá exibir o total de votos, os números e respectivos votos de todos os jogadores que receberam os votos, o percentual de votos de cada um dos jogadores e também qual foi o melhor jogador da partida. A gente tem que observar que os votos inválidos e o zero final não devem ser computados como votos. O resultado aparece ordenado pelo número do jogador e o programa deve ser feito em listas. Aqui tem duas observações sobre o uso de função e o uso de arquivos de texto. Como eu acho que esse vídeo deveria focar só em listas, a gente não precisa fazer isso. Mas eu recomendo que, depois de vocês verem os outros vídeos, se vocês quiserem tentar fazer esse exercício, tentar fazer ele usando arquivo e também usando função, que acho que é uma boa para praticar antes da prova. E aqui ele disponibiliza como deve ficar a nossa tela. Aqui a gente tem uma mensagem perguntando quem foi o melhor jogador. Aqui são os inputs do usuário, que tem até um exemplo de, um, de uma entrada incorreta, no caso 50. E aqui o resultado, aqui é o número de votos corretos que a gente teve. Aqui são cada voto de cada jogador, cada voto que cada jogador teve, no caso, porcentagem, e aqui é a escolha do melhor jogador. Tá. Vamos lá para o código. Certo. Primeiro, a gente tem que imprimir a mensagem lá da enquete. Quem foi o melhor jogador? E aí, a gente consegue ver aqui que a gente fica nesse loop de pedir a entrada do jogador até o cara digitar o zero. Então o que a gente vai fazer também é um while infinito que vai durar até o cara digitar um zero. Então aqui eu vou criar uma variável, né, da ordem de true. Eu gosto de fazer um while infinito com variável só para poder ter mais controle sobre ele. Então vou fazer um while loop. E aí eu tenho que imprimir a mensagem, né? Eu tenho que pegar a entrada do usuário, que seria o número do jogador escolhido. Aí eu pego a entrada de um inteiro, digito o número do jogador, eu peço o número do jogador, 0 igual a fim, e pego a entrada. E aí, caso a entrada for zero, eu saio do loop, ou seja, o loop vai ser igual a falso. Primeiro vamos só testar aqui, deixa eu imprimir, vou imprimir o número aqui dentro do while, print número, só para a gente ver se está funcionando. Quem foi o melhor jogador? Digitar um número aleatório, está imprimindo, se eu digitar zero, ele sai. Certo? O provável
o enunciado do exercício fala que existem apenas 23 jogadores. Ou seja, eu só posso receber entradas com valor de 1 a 23. E se eu receber qualquer valor fora desse, eu tenho que imprimir uma mensagem de erro. Ou seja, eu vou fazer aqui. Primeiro eu fiz, se o número for igual a 0, eu saio. Agora eu faço, se o número estiver entre 1 e 23, eu quero adicionar. O primeiro eu vou imprimir ele. Eu vou imprimir um número certo, se ele estiver entre 1 e 23. E se ele não entrar em nenhuma dessas condições, eu vou imprimir o número errado. Número errado. Vamos testar. Digitei 1, número certo. 2, número certo. Digitar menos 1, número errado. Se eu digitar 0, ele sai do programa. Certo. Agora, um jeito de resolver esse exercício, que eu acho mais fácil, é a gente criar uma lista e, em vez de ficar adicionando os valores que ele digitar dentro dessa lista, a gente já pode criar uma lista com 23 elementos e iniciar todos eles como 0. Só que isso aqui que eu fiz aqui está errado. Mas é muito trabalho ter que digitar 23 elementos. Se fossem 100, se fossem 200. Então tem um truque bem legal que a gente pode fazer, que é criar uma lista com 0 e só multiplicar pelo número que a gente quer. Ou seja, aqui é como se a gente estivesse fazendo uma lista de 23 elementos, todos iniciados em 0, todos com valor de 0. E aí, se eu imprimir essa lista, vocês vão ver ali em cima que ela tem 23 elementos, todos em 0. Opa, aqui é a saída antiga. Deixa eu parar. Certo. E agora, aqui nessa condição, quando o número tiver entre 1 e 3, eu só vou lá na minha lista votos, na posição número. Só que lembrem que se a minha lista tem 23 elementos, os índices dela vão de 0 a 22. Mas aqui, se eu deixar só número e o cara digitar 23, eu vou estar estourando a minha lista. Então eu tenho que fazer número menos 1. E eu vou, nessa posição dessa lista, eu vou adicionar um voto. Ou seja, toda vez que o cara digitar um número, se ele estiver entre 1 e 23, eu vou lá na minha lista, na posição do número que ele digitou menos 1, e eu vou adicionar um voto. E eu vou imprimir a lista votos aqui embaixo para vocês verem como ela tá. Perfeito. Agora se eu falar que o primeiro jogador foi o melhor e sair, vocês vão ver que eu adicionei 4 votos ao jogador número 1. Certo. A mensagem de errado é: informe o valor entre 1 e 23 ou 0 para sair. Deixa eu colocar só a mensagem de errado aqui, certo? Informe o valor de 1 a 23 ou 0 para sair. Pronto. Agora, se a gente for lá no problema e ver o que ele pede, ele fala ainda que a gente tem que mostrar os votos e que a gente tem que mostrar os jogadores. Então, um ótimo jeito que a gente pode fazer para guardar os votos é ou criar uma variável, número de votos, e aqui dentro dessa condição, tá, do número de entrada, a gente pode fazer aqui no votos mais igual a 1. Ou uma solução que eu acho que é mais elegante, que a gente não precisa criar mais uma variável, é só a gente somar todos os votos que estão na lista de votos. Isso porque
se eu estou guardando todos os votos na minha lista de votos, então se eu somar tudo, eu vou ter a soma de todos os meus votos, certo? Então, o que a gente pode fazer, que é ou percorrer a nossa lista e somar valor a valor, ou usar a função sum, que recebe uma lista e se a lista tiver números inteiros, ela vai e soma cada número dessa lista de inteiros e retorna pra gente o resultado. Retorna a soma de todos os números da lista. Então, se a gente quiser o número de votos, a gente só faz o sum de votos. E, obviamente, a gente tem que imprimir isso no votos. Então, se eu quiser, vamos aqui digitar 4 votos no 1, 2 no 2 e 1 no 3, para um total de 7 votos. E 0. E aqui, total de votos igual a 7, como a gente fez aqui. 4 votos no 1, 2 no 2 e 1 no 3. Certo. Vamos só dar uma arrumada aqui para ficar igualzinho o exemplo. Aqui a gente tem que imprimir o resultado da votação. Print. Resultado da votação. E aí, aqui embaixo, a gente ainda tem que colocar um espaço entre eles. E aí, aqui embaixo, a gente imprime os votos. Já foram computados os votos. Se a gente rodar isso daqui, a gente tem o seguinte resultado. A gente já deixou também. Dá um espaço aqui. E pronto. Certo. Agora, a gente ainda tem que pegar, mostrar os votos, os jogadores votados em ordem, com os votos de cada um e com a porcentagem dos votos deles. O que eu acho que a gente pode fazer é percorrer a lista, procurar percorrer a lista usando enumerate e a gente vê se o valor for maior que zero, igual tá aqui, porque aqui ele só imprime valores maiores que zero. Ele só imprime jogadores que tiveram pelo menos um voto. E aí a gente checa lá se aquele jogador tem mais de um voto. Se ele tiver, a gente calcula a porcentagem dele e imprime. Então, vamos lá. Deixa eu só mudar a tela. Certo. Então aqui, agora, aqui embaixo, a gente pode fazer um for. Vamos usar o enumerate, que eu acho que é legal, porque a gente não usa tanto ele. Enumerate votos. E aí aqui a gente imprime, só para a gente poder ver cada voto. Cada jogador, seu voto e a porcentagem. Mas antes de mostrar a porcentagem, a gente tem que calcular ela, né? E a porcentagem nada mais é que o número de votos daquele jogador dividido pelo total de votos. E a gente sabe o número de votos devido à variável elemento. Porque lembra que quando a gente percorre a lista votos, cada elemento dentro dela representa a quantidade de votos que o jogador recebeu. E o jogador é representado pelo índice. Índice mais 1, no caso. Então, a gente vai ter que a porcentagem é o número de votos daquele jogador, no caso, o elemento,
dividido pelo número de votos total, que é 1 votos, que a gente calculou ali em cima. Se a gente imprimir tudo isso aqui embaixo, a gente imprimir o índice, que é o jogador, o elemento, que é o número de votos que ele recebeu, e a porcentagem, a gente vai ter o seguinte exemplo. Deixa eu só pôr ali aqui. A gente vai ter o seguinte exemplo. 2, 2, 3, 0. E aqui aconteceram 3 coisas. Primeiro, a gente não checou se o jogador tinha pelo menos um voto. Por isso que ele imprimiu todos. Segundo, a gente não está nem limitando as variáveis só para duas casas decimais. E a gente também não está arrumando o índice, porque aí ele está imprimindo do 0 ao 22. E a quarta coisa é o espaçamento, né? Que está bem feio aqui. Então, para fazer tudo isso, a gente só adiciona mais um aqui, para a gente poder arrumar o número do jogador. A gente também viu que aqui ele está imprimindo com um zero na frente, mas a gente quer porcentagem. Porcentagem sempre é aquele 50%, não 0,5. Então a gente pode só multiplicar a porcentagem aqui por 100. Além disso, vou adicionar 50% aqui. E agora eu vou mostrar algo muito legal para vocês no Forward, que é, você consegue alinhar as coisas e também dar espaçamento para elas. Para alinhar, por exemplo, para o canto esquerdo, a gente usa esse operador. Para o canto direito, esse. Para o centro, esse. Enfim, eu quero alinhar tudo para o lado esquerdo e eu quero que dá um espaço de 5, ou seja, eu posso guardar até um número de até 5 unidades aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse 0 quer dizer que eu estou escolhendo esse elemento. Esse 1 quer dizer que eu estou escolhendo esse elemento. E esse 2 quer dizer que eu estou escolhendo a porcentagem, que é esse segundo elemento aqui. E aí eu quero que o elemento, a segunda variável aqui, de nome elemento, tenha um espaço de 5 também. Eu vou dar um espaço de 5 para todos. E aí, a gente ao imprimir isso vai ficar um álbum parecido com isso. Muito mais bonito. Só que a gente ainda não limitou o número de variáveis à porcentagem. E a gente pode só usar o ponto 2f, que aí ele já vai limitar. E além disso, seria legal se a gente só imprimisse quem tem pelo menos um voto. Então, se o elemento que representa o número de votos for maior que 0, a gente vai lá e imprime tudo isso. Vamos ver agora como tá. 2, 2, 3, 0. E agora a gente tem tudo bonitinho. Além disso, a gente tem que imprimir também as colunas, né? Coluna de jogador, coluna de jogador e coluna de voto e de porcentagem. Como isso é só para deixar mais bonitinho, eu já tinha até feito um exemplo aqui. Eu vou pegar isso, vou colar. Aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, só que eu dei 8 de espaçamento para o jogador, eu dei 6 de espaçamento para os votos e eu dei 4 de espaçamento para a porcentagem. E aí, ficou assim. Vamos imprimir. Ele está salvando aqui o Replit, está salvando o nosso código. Como o Replit roda num servidor, ele tem que ficar salvando periodicamente para a gente poder programar nele. Isso é algo que é um pouco irritante, mas é bom porque a gente consegue programar de qualquer lugar, né? E aqui, jogador, votos e porcentagem. Certo? E agora, a gente ainda tem que escolher o melhor jogador.
E eu vou usar algo que vocês viram no semestre, que é acumulador, que é uma variável acumuladora. Só que, no caso desse exercício, como a gente precisa guardar ah, o número da camisa do meu jogador, a porcentagem de votos dele e o número de votos dele, eu decidi usar uma lista. Ele vai guardar três valores. Na posição 0, ela vai guardar o número da camisa do jogador. Na posição 1, ela vai guardar o número de votos do jogador. E na posição 2, ela vai guardar a porcentagem dos votos do jogador. E aí, ou seja, eu vou criar aqui uma lista maior igual. Eu vou inicializar todos esses valores como zero, porque eu quero que eles sejam os menores possíveis, porque aí o meu primeiro jogador vai ter um número maior de votos que esse cara, entendeu? E é aqui, dentro desse if, eu só posso checar se o número de votos do jogador atual for maior que os votos do meu jogador de maior voto, de maior número de votos, no caso na posição 1, que representa o número de votos do meu jogador. Aí eu vou fazer, caso isso seja verdade, eu vou fazer que a lista maior na posição 0, ou seja, o número da camisa do maior jogador é igual ao número da camisa do jogador atual. E o número da camisa do jogador atual é representado pela variável índice. Deixa eu digitar aqui, índice é igual a... Eita, peraí, ó. Rept salvando o código. É sempre assim. E aí eu vou digitar aqui, índice é igual a número de votos, número da camisa do jogador. E aqui eu vou fazer que maior 1 é igual a elemento, que representa o número de votos do jogador atual, e maior 2 é igual a porcentagem de votos do jogador atual. E aí, aqui embaixo eu vou imprimir que o maior jogador, o melhor jogador foi foi o número tal com X quantidade de votos correspondente a correspondente a X% dos votos. Certo. E aqui no format eu coloco primeiro o número da camisa do jogador. Lembrem-se que eu estava aguardando que o índice da lista votos que representava a camisa. Só que como a lista começa em 0, eu tenho que imprimir o índice mais 1, porque as camisas vão do 1 ao 23, não do 0 ao 22. Então aqui eu vou fazer índice mais 1. Aí eu ainda quero imprimir o número de votos, que é representado pela, no caso, não índice mais 1, né? Então aqui eu vou colocar maior 0 mais 1, porque maior 0 é a camisa do jogador de maior número, de maior votos, e mais 1, porque eu quero ajustar o valor certo da camisa. E aqui, no número de votos, vou colocar o maior 1. E no número de votos, na porcentagem dos votos, eu vou colocar o maior 2. Só que lembre-se que eu tenho que arrumar, ou melhor, deixa eu imprimir aqui, pra vocês verem como vai ficar no final. Aqui, ó. O número de jogador de maior votos foi o número 1, com 4 votos, 57% dos votos. Só que vocês viram aqui que tá um número enorme. E eu acho melhor a gente diminuir para ficar bem parecido com o exemplo que ele deu.
Então a gente pode só vir aqui e fazer um ponto 2F, para ficar com até duas casas decimais. Além disso, deixa eu pular uma linha. E o exercício deve ficar com uma cara parecida com essa. A gente pega o número de votos, o número do jogador, a gente pega os votos do usuário, a gente mostra quantos votos foram feitos, a gente mostra o voto de cada jogador, com pelo menos um voto, e aí a gente escolhe o melhor. Vamos fazer outro teste parecido com Vamos fazer outro teste parecido com esse aqui do exemplo. Ele usa 9. Ele usa 9, 10, 9, 10, 11, 10, 50, 9, 9, 0. Deixa eu pegar essas entradas. Deixa eu pegar essas entradas aqui, ó. Colei aqui embaixo. Vou colar aqui embaixo, só para ficar mais fácil. Pronto. Só copiar agora. E aí, vamos testar isso daqui, para ver se está funcionando. Colar. E aí eu colei. E vocês podem ver que a nossa saída é com 9 com 50%, 10 com 37%, 11 com 12% e o 9 com o maior número de votos está exatamente igual à saída do exemplo. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Boas provas e a gente se vê no semestre que vem.